O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu penso que seja muito providencial que nós encerremos o acampamento Provocação com essa liturgia de hoje, da Assunção da Virgem Maria. Porque, como eu disse no início, a Assunção da Virgem Maria, ela nos remete a uma meta, a um objetivo este ao qual todos nós somos chamados. Todos nós temos esta vocação diante de Deus de direcionar toda a nossa existência para Ele. E Maria para nós é esse ícone. Maria para nós é a visibilidade de um projeto vocacional levado a cabo até o fim. Por isso é providencial que nós celebremos, porque também nunca existiu uma criatura que tenha sido tão provocada na sua liberdade quanto a Virgem Maria. Nunca existiu uma criatura que teve a sua liberdade provocada por Deus a uma resposta de amor, a uma resposta de compromisso, a uma resposta de engajamento fiel, permanente, definitivo, como foi da Virgem Maria. Então hoje nós também nos refugiamos nela, a Virgem Maria, para também sermos capazes de dar a nossa resposta ao Senhor, de responder ao apelo que Ele nos faz. Você que está aqui no santuário, você que está acompanhando em casa a transmissão dessa Santa Missa, não deixe o seu coração fora desta atmosfera de graça. Permita que Deus também fale ao teu coração, interpele você e chame você
a uma resposta à altura do chamado que Deus nos faz. Só para nos contextualizar, a solenidade de hoje, ela foi o reconhecimento de um dos dogmas marianos que nós temos na nossa igreja. Dentre os dogmas marianos, o dogma da Assunção de Maria em corpo e alma ao céu foi um dogma estabelecido no dia 1º de novembro de 1950, pelo então Papa Pio XII, com a Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, que traduzindo significa Deus pode tudo. Deus tudo pode. Deus pode fazer o que fez na vida da Virgem Maria com cada um de nós, elevar-nos também à sua glória, a participação na sua glória. Esse dogma, ele tem como síntese um privilégio que a Virgem Maria recebeu. A Virgem Maria recebeu o privilégio de vencer o pecado pela sua concepção imaculada, que é o outro dogma que está ligado a esse, da Imaculada Conceição. Ela não foi sujeita à lei de permanecer na corrupção do sepulcro. Ela foi privilegiada. E por fim, ela não teve que esperar a redenção do corpo até o fim dos tempos, como acontecerá conosco. Maria recebeu um privilégio de já, no momento que findou a sua existência nesta terra, alguns chamam até a dormição de Nossa Senhora, não fala nem a morte, fala a dormição de Nossa Senhora, mas ela teve esses privilégios. A Bíblia não relata para nós esse evento, esse fato, mas nós somos católicos, tenho que lembrar para você, tá? Nós temos, além da Sagrada Escritura, a tradição da igreja, o magistério da igreja, que inclusive colocou nas nossas mãos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós não temos só a Bíblia, nós somos católicos e nós acreditamos com a igreja neste dogma da Assunção da Virgem Maria em corpo e alma no céu. O dogma, do contrário que muitos pensam erroneamente, que é uma coisa impositiva da igreja, que o dogma é uma coisa muito abstrata, é totalmente o contrário. O dogma, ele parte da fé do povo. É a vivência do povo, é a experiência que o povo faz com os mistérios de Deus, que são assimilados e depois a igreja vem e chancela. Então o dogma não vem de cima para baixo, o dogma é de baixo para cima. Nós experimentamos os mistérios de Deus. Eu e você acreditamos que a nossa existência não termina no sepulcro. Nós acreditamos assim. Nós temos fé viva na ressurreição dos mortos e também do nosso corpo no fim dos tempos. A Virgem Maria é um pré-anúncio de tudo isso. E o dogma da Assunção de Maria, ele surgiu num momento, num contexto da história da humanidade muito cruel. O dogma foi estabelecido em 1950. Nós estamos falando aqui de acontecimentos próximos a esta data que dilaceraram o corpo do ser humano. Basta pensar nos horrores causados pelas 2 guerras mundiais, basta pensar no horror que foi o Holocausto. Você já viu alguma cena do Holocausto? Que coisa horrível que é! Como é que eles tratavam o corpo humano? Como é que eles tratavam os nossos irmãos judeus? E depois, o horror que foi a bomba atômica. Então, nós estamos aqui no contexto do dogma, onde a humanidade é dilacerada,
O corpo do ser humano não é valorizado. O ser humano é tido como um objeto. E nós recebemos o dogma da Assunção de Maria para entender o que Deus quer fazer com a carne humana, enquanto nós fizemos outra coisa com a carne humana. Deus quer preservar a dignidade da carne humana. Você tem uma dignidade incomparável. Qualquer ser humano na face da terra é portador de uma dignidade. E nós não podemos nos esquecer disso, porque aquelas guerras ficaram para trás, mas tem outras surgindo, você sabe, né? Tem outras em ato, tem outras sendo colocado. Tem armamento pesado aí sendo vendido, né, por bilhões e bilhões. Tem ser humano sendo desprezado, tem ser humano sendo explorado. Então não é uma coisa lá do passado. Também hoje, a partir desse dogma, nós somos chamados a um olhar atento à dignidade humana. Mas não vamos pensar numa coisa longe, não, lá na Ucrânia, lá na faixa de Gaza. Pensa numa realidade bem perto de você, vizinho à sua casa, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas com quem você convive. Será que você está valorizando esta pessoa? A pessoa com quem você casou? A pessoa com quem você está namorando? A pessoa que faz parte da sua família? Será que você valoriza essa pessoa na sua corporeidade, na sua dignidade preciosa aos olhos de Deus? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Por isso que a primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse, nós encontramos aqui a dignidade da pessoa humana. Quando fala, né, o texto do Apocalipse, essa mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Os padres da igreja, os exegetas sempre viram nessa imagem a Virgem Maria. Mas eu digo, você precisa ver também a sua dignidade aqui, porque aqui fala da dignidade humana. A lua debaixo dos seus pés, ou seja, toda a criação destinada à felicidade do ser humano. Então nós também, com a Virgem Maria, no livro do Apocalipse, somos chamados a contemplar o coração do projeto de Deus. Qual é? O ser humano. O ser humano feliz, realizado, vivendo uma vida plena. Por isso que qualquer vocação na igreja é uma vocação, uma vida plena. Ninguém recebe uma vocação para viver de qualquer forma, medíocremente ou de uma forma leviana, não. A vocação, ela comporta em si uma dignidade. Então, quando nós vemos essa leitura do livro do Apocalipse, nós também queremos nos maravilhar, porque nós contemplamos a preciosidade da nossa vida. O que você está fazendo com a sua vida? Como você tem vivido a dignidade que você possui aos olhos de Deus? Interrogação para você. Depois da segunda leitura, nos lembrou a gradualidade da ressurreição dos mortos, né? O texto é bem claro. Primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo. A Virgem Maria pertencia a Cristo, gente? Tem alguma dúvida se a Virgem Maria pertencia a Cristo? Então ela está em segundo lugar. Não nos enganemos. O Filho de Deus não deixaria na corrupção de um sepulcro aquele corpo que emprestou o seu ventre, o seu útero, para lhe dar a vida, para lhe dar uma carne, para lhe dar o sangue. Não deixaria. Então ela se coloca, não é, na esteira, na gradualidade da ressurreição. E nós vamos participar um dia desta ressurreição. Mas eu queria chamar a atenção de você também, sobretudo nessa temática que estamos vivendo neste final de semana, de vocação, de provocação, a olhar para o texto do Evangelho. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 39.
Maria, ela tinha sido provocada pelo anjo Gabriel na sua liberdade, e ela deu o seu sim. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. Então ela aceitou o projeto de Deus, ela aceitou a vocação que Deus tinha para ela. E o texto diz assim: naqueles dias, que dias são esses? Os dias ali da anunciação do anjo Gabriel. Foram naqueles dias, a coisa estava ainda, quentinha dentro do coração da Virgem Maria. As coisas estavam borbulhando dentro dela. Naqueles dias quer dizer o momento oportuno. Maria experimentou um kairós de Deus, uma visita de Deus. Deus passou na história da Virgem Maria. E eu tenho que dizer para você, pode ser que hoje seja o seu dia. O dia em que Deus também quer falar com você. O dia que Deus também quer tirar você desta inércia, desta mornidão, de uma vida sem sentido, e quer falar ao teu coração, chamando você a um projeto muito maior do que aquele que você imagina para a sua vida. Naqueles dias, você hoje, eu sou chamado a acolher o kairós de Deus, a visita de Deus. Por que será que Deus quer passar hoje na minha vida e na sua vida? Como é que anda o seu casamento? Como é que anda a sua vida familiar? Como é que andam os teus sonhos, os teus projetos? O que você pensa em fazer da sua vida? Eu quero perguntar, tem um lugar para Deus entrar? Tem lugar para Deus inaugurar algo novo hoje na sua vida? Foi naqueles dias. Eu espero que seja também o seu dia. O dia da graça de Deus para você. Diz o texto que naqueles dias Maria partiu. Partiu. A tradução original aqui do Novo Testamento em grego não é partiu simplesmente de ir, mas é achar o caminho, encontrar o caminho, seguir alguém, ordenar a própria vida. Ou seja, naqueles dias, Maria começou a ordenar a sua vida em função da graça que ela tinha recebido de Deus, ser a mãe do Salvador. Veja que coisa importante para nós também. Maria achou o caminho. Por isso que na igreja a gente fala de caminho vocacional, né? A gente tem essa expressão, caminho vocacional. Porque a vocação não é algo pronto e acabado. A vocação é uma construção. Maria partiu para começar esse caminho com Deus. E ela também nos ensina a sair do nosso comodismo, a deixar as nossas comodidades e a enfrentar também um sério discernimento sobre a vontade de Deus. Seguir alguém, ordenar a própria vida em função da vocação que recebeu. Gente, isso aqui é uma chamada de atenção, porque tem muita gente, por exemplo, casada, desordenada na vida. Tem muito padre também, desordenado na vida, que não organizou a sua vida em função da vocação que assumiu. Aí tem, as puladas de cerca, as traições, adultérios, as infidelidades no ministério e uma série de outras coisas. Por quê? Porque não achou o caminho, não ordenou a vida em função da vocação que recebeu. Cada batizado é chamado a ordenar a sua vida conforme a vocação que recebeu de Deus. Você não pode se casar e ficar se comportando como um solteirão na vida. Você tem compromissos, você tem família, você tem esposa, você tem filhos.
Tá claro aqui o que eu estou dizendo? Isso aqui vale para qualquer vocação. Ordenar a vida em função daquilo que recebeu de Deus. Do contrário, é melhor nem entrar nessa vocação, porque aí vai atrapalhar a vida de outra pessoa, vai ser um estorvo na vida de outra pessoa, vai atrapalhar também a experiência de vida comunitária dos outros. É melhor nem entrar, mas cada um é chamado a assumir esse caminho vocacional, a exemplo da Virgem Maria, que partiu. Tem uma coisa interessante no Evangelho. De que jeito que ela partiu? Tem um advérbio de modo aqui, traduzido no português. Vocês vão me ajudar a lembrar? Qual que é? Apressadamente. Apressadamente. Ela não partiu de qualquer forma. Ela partiu apressadamente. Aqui tem uma expressão no grego, spolde. Spolde quer dizer, ela estava ansiosa para executar a vontade de Deus. Mas não é ansiedade descontrolada, não, ansiedade doentia, não. Com todo respeito a quem sofre do mal da ansiedade, não estou falando isso. Mas aqui a ansiedade é aquele desejo, é aquele afã de realizar a vontade de Deus. Eu fui chamada a uma vocação sublime, então eu quero realizar esta vocação imediatamente. Spolde é interessar-se com seriedade pela vocação que Deus me concedeu, apressadamente, ou seja, responsavelmente, seriamente. Eu não vou brincar com Deus, eu não vou brincar com uma equipe vocacional, eu não vou brincar com uma ordem religiosa, eu não vou brincar com a vida de alguém para ser minha esposa, não. Eu vou de fato assumir com seriedade um projeto de vida naquela comunidade ou com aquela pessoa para constituir aquela família. Maria partiu apressadamente. Ela tinha o desejo de realizar a vontade de Deus. Com isso eu também tenho que te dizer, não adie a resposta à sua vocação, porque depois pode ser tarde demais. Não fique enrolando Deus, não fique enrolando a equipe vocacional, não fique enrolando a pessoa que você está namorando, que você está noivo. Não fique procrastinando uma decisão importante, amadureça, vire adulto na fé, se comprometa com a pessoa, se comprometa com a vocação. Não fique enrolando, deixando para depois. Assuma a sua vocação. Maria partiu apressadamente. E para onde ela vai? Diz o texto. Para as montanhas da Judéia. Montanha, na palavra de Deus, é lugar da presença do Senhor. Montanha quer dizer onde Deus se revela. Maria quer estar onde Deus se revela. Maria quer encontrar Deus e vai àquela região montanhosa. Vai por curiosidade? Ela vai lá visitar a sua parenta Isabel por curiosidade? Deixa eu ver se aquela velhinha realmente está grávida, como falou o anjo Gabriel. É isso que move Maria? Não. Maria vai porque Maria é espectadora das manifestações de Deus. Maria quer estar onde Deus está agindo. Maria quer contemplar com seus olhos a ação poderosa e misteriosa de Deus. Os meus olhos querem contemplar as teofanias de Deus, as manifestações de Deus. Eu quero ver os sinais da presença de Deus. Diz o texto que ela vai para uma cidade, entrou na casa de Zacarias. Uma outra coisa interessante aqui. Casa nos remete a quê? Família, relacionamentos, pessoas. Então,
ela entra dentro de uma realidade que nós poderíamos chamar a família de Deus. Toda vocação, ela me introduz na família de Deus. Não é só porque você casou, né, com a sua esposa, que você faz parte da família dela e ela agora faz parte da sua família. Tudo bem, isso acontece, né? E aí você traz os parentes, né, os bons e aqueles também chatos, né? Traz tudo. Vem a herança completa, né, dos dois lados. 50%, né? Tem cada parente pesado, né? Olha, mas fazer o quê, né? Abraçou, mas você e a sua esposa, quando se unem em matrimônio, vocês começam a fazer parte da família de Deus. Vocês constituem com Deus uma família. Quando uma jovem ou um jovem ingressam numa consagração de vida, eles também começam a fazer parte da família de Deus e entram numa casa. Não entram numa república, entram numa casa. E naquele lugar onde o jovem ou a jovem ingressam, aquele lugar é marcado pela fraternidade. Os relacionamentos são marcados por laços de fraternidade, porque é a família de Deus. Por isso que a vida consagrada, o seminário, os institutos religiosos não podem perder essa característica de família, porque nós agora formamos a família de Deus, e na família de Deus o nível tem que ser outro, o nível de amor tem que ser altíssimo, o nível de misericórdia, de compaixão, de solidariedade, de amor de corpo, de caridade tem que ser outro, porque no mundo aí fora a gente tem os relacionamentos familiares dilacerados, a gente tem irmão contra irmão, a gente tem irmão brigando com o outro por causa de herança, por causa de prestígio, diante do pai, diante da mãe. A gente tem até assassinato de filho dos pais com os filhos. Nós temos coisas horrendas. Na família de Deus não deve ser assim. Na família de Deus, os relacionamentos são marcados pela fraternidade, pelo amor oblativo. Então, quem quer discernir uma vocação, quem quer responder a um apelo de Deus, tem que estar disposto a entrar na família de Deus numa qualidade de amor altíssimo. Por isso que o nosso fundador nos ensinou, né? Quando a gente entra para a vida em comunidade, cada um busque corrigir em si aquele modo de ser que não constrói a vida fraterna. Padre Jonas diz isso para nós, está escrito nos nossos documentos. Ou seja, cada um corrige em si aquilo que não constrói a fraternidade, aquilo que destrói o amor de corpo, o amor uns pelos outros. A exemplo da Virgem Maria, que entrou na casa de Zacarias e encontrou quem? Isabelinha, estava lá, já grávida, não é? 6 meses de gravidez, encontrou Isabel. Isabel foi para a Virgem Maria o argumento convincente, foi o argumento vencedor que Gabriel usou para dizer: Maria, o que Deus está fazendo é algo para você acreditar e aceitar. Não tenhas medo. Então, hoje também, nós vamos pedir a nosso Senhor que nessa celebração nos dê também um argumento credível. Que Deus também dê a mim e a você esta certeza, um argumento que convença o meu coração e o seu coração daquilo que Deus está fazendo é para ser acreditado, é para ser aceito, é para ser colocado no coração, porque o apelo de Deus, ele é credível. Maria viu com os seus olhos aquilo que aconteceu na vida de Isabel. Ela já tinha dado o seu sim, mas Gabriel quis caprichar um pouco mais, né? Quis dizer para ela: olha aí, veja, contemple,
porque aquilo que Deus está fazendo é para você aceitar. Não precisa ter medo. Eu tenho que dizer para você que está aqui, ou a você que está em casa, acompanhando a transmissão dessa Santa Missa, e talvez se sentindo profundamente incomodado por esta palavra de hoje, eu tenho que dizer, chegou a sua hora. Não tenha medo de acolher a vontade de Deus na sua vida. Você não vai se arrepender. Deus não vai enganar você. Deus não engana ninguém. Ele nos chama à intimidade com Ele. E daquele encontro maravilhoso, dos lábios de Isabel primeiro, brotam, bênção e bem-aventurança. Porque Isabel disse, bem-aventurada você, bendito é o fruto do teu ventre, bem-aventurada você que acreditou. Ou seja, Isabel apresenta para Maria a bênção e a bem-aventurança. Toda vocação é portadora disso, de uma bênção, de uma bem-aventurança. A bênção todos nós já temos. Nós recebemos essa bênção de Deus, que é a nossa vocação. Agora, a mim e a você cabe também a bem-aventurança, porque aí é a nossa parte. Eu preciso acreditar que Deus me chama, que Deus me dá uma vocação, e eu preciso agora correr atrás e valorizar essa vocação. A bênção você já tem. Corra atrás da bem-aventurança. Seja também, a exemplo da Virgem Maria, um bem-aventurado porque acreditou na voz de Deus que te chama a entregar a sua vida, a consagrar a sua vida, a se entregar a Deus por amor do reino dos céus. O encontro que aconteceu, dos lábios de Isabel brotaram essas palavras, dos lábios de Maria, o que brotou? O que Maria fez? Ela cantou o Magnificat. Dos lábios da Virgem Maria veio o Magnificat. Esse texto belíssimo, maravilhoso, que numa primeira parte é um canto solo, porque Maria começa a dizer: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Essa é a primeira parte. Mas a segunda parte, aí já vem o coro, porque Maria assume o cântico de todos os remidos. Mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias e socorreu Israel. Vejam, Maria engrandece o nome de Deus. O que significa engrandecer? Tornar grande, Dar a Deus a sua devida dimensão, que às vezes a gente coloca Deus tão pequeno na nossa vida, A gente desacredita, eu não vou dar conta, não, eu não sou chamado a isso, eu não quero saber, eu sou fraco, eu sou frágil, e a gente vai, diminuindo a força de Deus. Mas Maria diz: não, a minha alma engrandece o Senhor, Deus é grande. Deus que foi capaz de chamar você a um projeto vocacional, Ele é capaz de te manter fiel, casado, freira, padre, o projeto que for. Não vamos diminuir a ação de Deus, mas engrandecer o nome do Senhor, dizer: eu sou frágil, eu sei, mas Ele é potente, Ele é o Todo-Poderoso e fez maravilhas em meu favor. Santo é o seu nome. Mas depois, Maria canta também as inúmeras manifestações de Deus na história da humanidade. Maria é porta-voz desta assembleia que está aqui, Maria tem que emprestar a sua voz para dizer: mostrou a força do seu braço. Quem está precisando aqui do braço de Deus para segurar em alguma situação, por favor, levante o seu braço. Pois é,
Maria está agora emprestando a voz dela diante do Pai para dizer: Ele mostrou a força do seu braço. Deus vai agir, tá? Deus vai agir. Até porque as ações de Deus, o projeto dele sempre gosta de esconder, né? A força dele é secreta, porque Deus gosta muito de se revelar no final. Deus gosta demais de se revelar no final. Então, não se apavore com as situações do tempo presente que você está vivendo. Deus vai se revelar no final, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai dispersar os soberbos, derrubar do trono os poderosos, exaltar os humildes, encher de bens os famintos, despedir os ricos de mãos vazias e vai socorrer Israel. Maria foi porta-voz disso. Que beleza! A vocação é assim. Quem se sente chamado por Deus se torna porta-voz dele, porta-voz do anúncio de um reino grandioso. Ficou claro, meus irmãos e irmãs? Veja a grandeza do mistério que nós contemplamos na vida da Virgem Maria. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a mergulhar com a Virgem Maria nesse projeto de Deus, a mergulhar com a Virgem Maria na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você hoje, agora? Qual é a vontade de Deus para você neste instante? Nós queremos com ela proclamar as maravilhas do Senhor, proclamar que Ele é santo, proclamar que o seu nome está acima de todo nome, proclamar que o seu poder se estende de geração em geração, que o seu poder nunca irá faltar. Vamos proclamar esta verdade com a Virgem Maria. A minha alma engrandece e glorifica ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador. Ele olhou minha pequenez, fez-me bendita entre as nações, realizou em mim maravilhas. O poderoso, 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 poderoso. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem aquele cujo nome é santo. É santo, é santo, é santo, é santo. Coloque a mão sobre o seu coração. Peça agora que seja derramado sobre você a graça santificante do Espírito. Que o Espírito Santo mova o seu coração a atitudes concretas. Que o Espírito Santo dê a você coragem de responder ao seu chamado. Que o Espírito Santo dê a você a graça de santidade para viver o seu casamento, os seus relacionamentos. Peça ao Senhor
que mova o seu coração agora a uma fidelidade ainda maior, uma fidelidade a toda prova. Dá-nos, Senhor Jesus, esta graça. Queremos hoje, na solenidade da Tua Mãe Maria Santíssima, elevada ao céu, queremos hoje, Senhor, assumir a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso lugar na igreja. Queremos assumir com responsabilidade a vocação que o Senhor nos concedeu. Dá-nos a graça da fidelidade, Senhor. Solte a sua voz no Espírito. Deixe agora o Espírito Santo rezar em você. Deixe o Espírito Santo fazer esta obra no seu coração. Deixe Ele mover o teu coração, tirar você do comodismo, do medo, da incerteza, da infidelidade. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa vocação. Obrigado por cada vocação na igreja. Obrigado, Senhor, por nos chamar à intimidade contigo. Bendito seja o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.